Por uma apresentação muito rápida minha. O meu nome é Nelson Viegas, ok? Eu sou um profissional da área das vendas com muitos anos de experiência, não apenas em vendas, mas na direção comercial de empresas e de equipas comerciais, ok? Neste momento eu sou diretor da Media Code, uma empresa tecnológica de mobile marketing e mobile content, enfim, com tecnologia de super apps e plataformas de gestão de conteúdo. O meu mercado é um mercado, portanto, europeu. Eu lido com empresas de grande dimensão e também empresas estatais na Europa. E antes disso, enfim, tenho uma grande experiência em trabalhar com empresas multinacionais, sempre negociando contratos e, enfim, estando ligado, portanto, a vendas complexas. Okay? Sou também, enfim, tive um histórico de professor universitário ligado à área das vendas, sou autor de um livro sobre vendas que foi editado por uma universidade em Portugal, que é o IPAM, Instituto Português de Administração de Marketing, e algumas das coisas que nós vamos ver hoje estão também neste livro. O livro ainda continua à venda, apesar de ser um livro que já tem alguns anos, ele pode ser encontrado no IPAM, portanto na própria universidade, ou então nas livrarias online, como a Buboca, a WUC, as várias livrarias online em Portugal, portanto elas vendem o livro, pode ser adquirido no formato digital, ou pode ser adquirido, portanto, no formato papel, de maneira que são convidados, se quiserem entrar um pouco mais fundo, para além daquilo que esta hora permite integrar, portanto, sobre as estratégias de tratamento das objeções, portanto, podem encontrar este conteúdo perfeitamente aqui no livro. Bom, falando um pouco sobre as objeções. As objeções, elas são parte integrante das vendas. É difícil nós imaginarmos que é possível estarmos em uma transação comercial, em uma negociação, sem considerarmos a possibilidade de existência de objeções. Se nós olharmos para para este slide que está aqui na nossa frente, nós percebemos que as vendas, tal como, outros processos, não diria comerciais, mas como qualquer processo tem fases. Portanto, a venda é um processo, a negociação é um processo. Por isso, muitas vezes nós chamamos processo de vendas ou processo negocial. E, naturalmente, ele, dependendo do slide que nós quisermos utilizar, nós temos várias fases no processo de vendas. Normalmente, o processo começa com a prospecção, com a busca ativa do cliente, ok? Nós, enfim, na nossa empresa temos muito este conceito do low hanging fruit, que são aqueles clientes que de alguma forma estão mais fazem com a nossa tipologia de produto, e isto é muito importante porque no ato de prospecção, quanto mais quanto melhor for o match entre a nossa proposta de venda, entre aquilo que nós temos para vender e a tipologia de cliente a quem nós queremos vender, naturalmente que menos objeções nós vamos, portanto, obter no processo de vendas. Portanto, ou seja, alguém quer participar, Isabel Lisboa, seja bem-vinda. Portanto, o pessoal vai, entretanto, chegando. Portanto, se eu quiser realmente, no Nascenso também, eu vou dando aqui, portanto, liberdade às pessoas para participar e aproveitando para dar as boas-vindas a todos aqueles que chegam. Então, é muito importante que, se eu quero estar num processo de vendas em que as objeções que eu quero ter, e correto, estou a falar bem, que eu quero ter, porque eu quero ter algumas objeções. As objeções são importantes porque elas mostram-me, dão-me... Olha o Zé Luís, meu querido Zé Luís Martins, bem-vindo. As objeções mostram-me o posicionamento do cliente face, portanto, ao meu produto, ao meu serviço, à minha solução. Mas eu não quero demasiado das objeções, porque isso pode significar uma má prospecção, okay? Ou eventualmente uma má
qualificação. Então, no processo de vendas, eu tenho estas fases todas. Eu começo com a busca ativa do cliente. Pode acontecer também que seja o cliente que me procura, e isso muda bastante, portanto, algumas variáveis que são importantes relativamente às objeções, nomeadamente a rejeição inicial, não existe, okay? Porque é o cliente que nos está à procura, e isso é muito importante do ponto de vista do marketing. Se estamos num tipo de mercado em que isso gera inbound, que traz clientes até nós, isso já elimina um tipo de objeção que é a rejeição inicial, portanto, ao processo de venda, não existe, é o cliente que nos procura, ok? Mas é muito importante começar com uma boa prospecção. Depois temos, enfim, cada uma destas variáveis dava quase uma speed training, e dá, e quem sabe, portanto, eu venho fazê-las. O contacto, portanto, é um aspecto muito importante do processo de vendas, que é iniciar a relação comercial com o cliente. Muitos dos processos de vendas não evoluem porque morrem, portanto, ali na parte do contacto. E depois, muito importante para mim, e por isso está aqui assinalado, que é, temos aqui mais a Simone para entrar, portanto, bem-vinda também, Simone. Temos um aspecto muito importante que é a qualificação do cliente. Aliás, eu costumo dizer e digo sempre que a boa qualificação do cliente vai eliminar à partida 80% das objeções. Porquê? Porque quando nós fazemos uma boa qualificação, e eu aqui esta nomenclatura SPIN é a estratégia que nós, regra geral, utilizamos para fazer uma boa qualificação do cliente, mas uma boa qualificação do cliente começa logo por determinar qual o tipo de pitch, qual o tipo de apresentação, não é, que nós fazemos ao cliente. E isto é muito importante para diminuir o número de objeções e permitir que aquelas objeções que nós temos são objeções verdadeiras e são objeções que contribuem para o processo de venda. E isto é muito importante perceber, conforme nós vamos ver um pouco mais à frente. Existem objeções que não contribuem para o processo de venda, existem objeções que são infundadas e que resultam de uma má qualificação. Efetivamente, o que nós vimos a perceber é que aquele cliente não faz match, portanto, com o nosso produto, e isso fez-nos perder tempo, mas há efetivamente, portanto, objeções que são úteis para o processo de venda, elas vão consolidar a venda, elas vão ajudar, portanto, a venda a ser feita, vão ajudar a gerar lealdade com o cliente. Quando nós fazemos uma apresentação, quando nós passamos da qualificação para a apresentação, é muito importante a utilização da lei da escassez. E o que é que diz esta lei da escassez? Ela diz precisamente isto: quanto mais a apresentação é feita à medida das necessidades do cliente ou dos critérios de compra do cliente, menos objeções, portanto, ele vai levantar. Bom, mas sempre vamos ter, eventualmente, algumas objeções. E esta ação de hoje está essencialmente centrada, portanto, em como é que nós identificamos estas objeções, como é que nós as podemos trabalhar, e o que é que significa esta coisa de ressignificar, portanto, as objeções. Como é que eu posso transformar a objeção do cliente, e é isso que significa ressignificar, é dar um novo significado à objeção, transformá-la em algo que possa ser trabalhado por quem está a fazer a venda. Depois, naturalmente, temos o fecho da venda, não é? Quando nós ultrapassamos as objeções finais que podemos ter ao nosso produto, então nós avançamos para o fecho da venda e depois, então, temos as referências e o início de um novo processo de venda. Portanto, é natural que vocês, na vossa vida e nas vossas formações, possam encontrar modelos ligeiramente diferentes, mas o princípio, portanto, é basicamente este. Todo o processo de vendas tem fases, elas têm uma sequência natural, elas provocam uma evolução natural e a fase anterior deve ser um alavancador da fase seguinte. O que significa que a qualificação e a apresentação devem ser um alavancador da venda, diminuindo o número de objeções ou permitindo que as objeções que nós temos são objeções que fazem sentido ter, ok? Portanto, isto é a base daquilo que nós vamos falar hoje. Se vocês tiverem alguma questão que queiram colocar, podem me enviar eventualmente ou levantar a mão e pedir para falar, ou enviar-me aqui uma mensagem pelo chat, portanto, que eu vou abrir e procurarei, entretanto, responder, ok? Bom, eu sempre gosto de começar
pelo processo de tomada de decisão. Isto é algo que é transversal a todas as pessoas. O que é que eu quero dizer? Se eu dominar o processo de tomada de decisão, eu consigo, de alguma forma, minimizar ou reduzir as objeções no processo de venda. Quando eu falo do processo de tomada de decisão, eu gosto sempre de afirmar que todos nós pensamos da mesma maneira. Todos nós pensamos da mesma maneira. Portanto, estamos a falar aqui de algo que é um padrão. Eu aqui no meu livro, eu tenho um capítulo muito interessante onde falo da osteoporose do comercial. Deixem-me só desligar aqui o aquecedor, peço desculpa. Está a ficar muito quente na sala. Eu no meu livro falo de uma coisa chamada osteoporose do comercial. E o que é a osteoporose? Todos nós sabemos que a osteoporose é uma doença degenerativa da nossa estrutura óssea. Pessoas que têm osteoporose, regra geral, são pessoas frágeis, não é? Podem facilmente quebrar um osso, portanto, e então têm alguma limitação, se quiserem correr, saltar, enfim. Normalmente está associado a pessoas de mais idade ou a alguns tipos de doenças degenerativas que provocam, portanto, a osteoporose. E eu gosto de dizer que o comercial também sofre de alguma osteoporose. Ainda que a osteoporose do comercial não se manifeste pela sua estrutura óssea, mas sim pela sua falta de estrutura em ser capaz de tratar objeções. E essa osteoporose, regra geral, ela manifesta-se por um conjunto de crenças, um conjunto de ideias que nós temos, não é, sobre as vendas. Eu vou-vos dar um exemplo. Quantos de nós, ou quantos de vocês, costumam utilizar esta expressão? Não existem duas vendas iguais. Eu vou passar aqui para a câmara para poder ver. Enfim, vocês estão todos sem a câmara. Posso-vos pedir que momentaneamente liguem as vossas câmaras e que me respondam a esta pergunta, bastando apenas levantar a mão. Quantos de vocês acreditam, não é, que não existem duas vendas iguais? Bom, temos o Robson, temos apenas uma pessoa, não é? Daqueles que estão visíveis. Vou fazer a pergunta de outra forma, ok? Temos aqui a Inês, que também acha que não existem duas vendas iguais. E o Aladir também. Vou fazer a pergunta de outra forma. Quantos de nós é que achamos também que não existem dois clientes iguais? Todos os clientes são diferentes. Robson, a Ana levantou a mão também, ok, muito bem, Inês. Bom, ok, o Aladir também. Podem fechar as vossas câmaras se se sentirem mais confortáveis, estejam à vontade. Eu vou voltar aqui para a apresentação. Bom, e lamento dizer-vos que esse tipo de crença é uma crença que gera osteoporose. E eu vou-vos dizer porquê. Existe um risco em pensar que não existem duas vendas iguais ou que não existem dois clientes iguais. Eu vou-vos falar de uma coisa chamada sistema reticular ativador. O sistema reticular ativador é uma função do nosso cérebro que existe para nos ajudar a tomar decisões, para nos ajudar a fazer escolhas e que de alguma forma coordena as nossas ações inconscientes. Então, quando eu acredito, por exemplo, que não existem dois clientes iguais, ou que não existem duas vendas iguais, eu tenho a tendência... se a Ana perguntou se eu estou a transmitir slides, sim, eu estou a transmitir, neste momento não, neste momento eu não estou a transmitir o slide, mas vou transmitir agora. Espera aí, muito bem. Ok, agora já estou com o slide, portanto, na câmara. Eu antes voltei só para estar convosco. Quando eu tenho uma crença, e essa minha crença diz, por exemplo, não existem dois clientes iguais, deixem-nos fazer esta pergunta. Como é que fica, por exemplo, a segmentação do mercado? Como é que eu consigo segmentar um mercado se os clientes não tiverem características iguais? Se os clientes forem completamente diferentes entre si, como é que eu segmento um mercado?
Bom, o marketing diz-me, não é? E a prática do marketing diz-me que a segmentação só é possível precisamente porque existem padrões, não é? De comportamentos nos clientes que os identificam e que permitem que eles possam ser agrupados em determinadas categorias. Essas categorias tanto podem ser por hábitos de consumo, por poder de compra, por hábitos psicográficos, enfim, existe a possibilidade de os clientes serem classificados de acordo com os seus hábitos e poderem ser agrupados de forma que o marketing possa tomar decisões específicas para determinados grupos, determinadas categorias ou determinados segmentos de clientes. Quando nós estamos a falar das vendas, okay, existe exatamente a mesma coisa. Existem vendas, não é? Que elas podem ser categorizadas, que elas podem ser estruturadas, que elas podem ser organizadas em função da tipologia do cliente. Portanto, existem vendas que obedecem a um determinado padrão. Eu vou-vos dar alguns exemplos. E isto para mim é muito importante, isto para mim é a base do meu pensamento, do ponto de vista da preparação de vendas. Reparem, ok? Quando nós dizemos não existem dois clientes iguais, mas pensem que os clientes podem ser agrupados, por exemplo, debaixo de dois grandes mercados. Nós temos um mercado business to consumer e temos um mercado business to business. Os clientes dos mercados business to business tomam as suas decisões baseadas em critérios completamente diferentes dos consumidores que tomam as suas decisões de compra no business to consumer. O que é que eu quero dizer? No business to business, as pessoas, os clientes, tomam as suas decisões com base em dois tipos de critérios. São critérios de satisfação económica e são critérios de eficiência ou eficácia. Vejam bem, não importa quantos clientes eu tenho. Se o meu mercado é business to business, eu sei à partida que todos os meus clientes vão ser integrados em duas categorias. Ou critérios de satisfação pessoal, critérios de satisfação económica ou critérios de eficiência e eficácia. Todas as suas compras, todas as suas decisões de compras vão ser tomadas com base numa hierarquia destes dois critérios. Já se eu estou no business to consumer, eu sei à partida que todas as decisões de compra, na hierarquia dos critérios, os critérios de satisfação pessoal vão aparecer em primeiro lugar. Então reparem, todos os clientes são diferentes, porque o Manel é o Manel, o José é o José, mas isso não me importa. Do ponto de vista comercial, do ponto de vista negocial, o que eu tenho que perceber é se o meu cliente, se o cliente com quem eu estou a lidar, se ele se enquadra numa categoria em que as suas decisões são tomadas com base em critérios de eficiência e eficácia. Vou juntar aqui o Gonçalo, que está a entrar. Portanto, o que me interessa saber, enquanto vendedor, enquanto comercial, enquanto alguém que está a preparar a minha estratégia de vendas, é se o meu cliente se enquadra na categoria dos clientes que tomam as decisões com base numa hierarquia, naturalmente, porque estes critérios nunca aparecem sozinhos, eles aparecem numa hierarquia. Se as suas decisões de compra são sustentadas em critérios de satisfação económica, depois critérios de eficiência e eficácia, ou ao contrário, se primeiros critérios de eficiência e eficácia e depois de satisfação económica. Naturalmente que só por fim, no business to business, é que vão aparecer os critérios de satisfação pessoal. Já quando eu estou a trabalhar um business to consumer, a situação inverte. O primeiro critério de compra que aparece, em primeiro lugar, são os critérios de satisfação pessoal. Depois podem aparecer os critérios de eficiência e eficácia ou de satisfação económica, portanto, um destes primeiro do que o outro. Mas, em primeiro lugar, sempre vão aparecer os critérios de satisfação pessoal. E é isto que eu tenho de perceber. Quando eu estou a montar uma estratégia de vendas, quando eu estou a vender, eu não posso partir para o mercado com a ideia de que não existem todas as vendas são diferentes e que todos os clientes são diferentes. Porquê? Porque isso impede-me de eu perceber quais são os padrões de compra e poder adaptar a minha oferta de acordo com o modelo pelo qual o meu cliente toma a sua decisão. E isto é fundamental. Por isso é que eu ponho aqui este slide, que é o processo de tomada de decisão, para vos dizer uma coisa, que é todos nós, todos os seres humanos, porque o nosso cérebro é igual do ponto de vista do hardware, okay? Todos nós tomamos as nossas decisões da mesma maneira. Agora é assim, o que é que faz com que, se nós tomamos as nossas decisões todas da mesma maneira, porquê é que nós tomamos decisões diferentes? Reparem bem, o processo é igual para todos, mas as decisões não são necessariamente iguais.
E onde é que isso está? Está aqui nos critérios. Aquilo que faz a diferença são os critérios, porque o processo é exatamente igual para todos. Uma das coisas que vocês poderão perceber, aqueles que, enfim, que estão-me a conhecer pela primeira vez e que pela primeira vez estão a ter uma pequena ação de formação comigo, toda a minha forma de pensar está em encontrar padrões. Deixa eu entrar aqui, as pessoas vão entrando, chegando mais tarde, mas não faz mal. Aquilo que vocês vão perceber é que todo o meu modelo de pensamento está em encontrar os padrões. Porque quando eu encontro um padrão, quando eu encontro um segmento, quando eu encontro uma ordem, quando eu encontro uma lógica, eu consigo mais facilmente, qualquer um de nós, consegue mais facilmente criar uma estrutura de apresentação para responder a essa lógica, para responder a esse padrão. A aleatoriedade não nos serve. Ou seja, eu não consigo aprender de uma situação para aplicar em outra se o meu princípio de pensamento for aleatoriedade. E esta aleatoriedade é aquilo que provoca o quê? A tal osteoporose do comercial. Que é o quê? Que é o facto de eu não ter bases, o facto de eu não ter dados, o facto de eu não ter uma analítica que me permita direcionar as minhas propostas para obter o melhor resultado possível. Okay? E isto eu só consigo quando eu identifico padrões. Quando eu não identifico padrões, eu não consigo criar respostas. E isto tudo começa com o mindset. Portanto, o trabalhar as vendas, o tratar objeções, tudo isso começa com um mindset. Eu tenho que ter um mindset correto. E o primeiro é possível. E vocês vão ver que, se eu vos perguntasse assim, ok, eu vou voltar à câmara, se vocês não se importam, vou parar a apresentação e vou-vos pedir, se vocês não se importam, de ligar as vossas câmaras, e vou só por um minuto para vos fazer esta pergunta, ok? E a pergunta é mais ou menos assim. Se eu tivesse que vos perguntar quantas objeções existem a um produto ou serviço, ok? Vocês diriam que 1 é de 1 a 10, 2 de 50 a 100, 3 dedos significa são infinitas, ok? Quantas objeções existem? Dedo 1, 2 ou 3? 3, o Robson diz que são infinitas, o Nuno também diz que são infinitas. O Aladir também infinitas. A Inês diz que são poucas, de 1 a 10, ok. Temos a Simone, a Ana, 3 nos infinitos. Ok, parece-me claro, ok, que o infinito está a ganhar. Vamos voltar à apresentação. Parece claro que o infinito está a ganhar. Bom, lamento informar-vos, mas na realidade só existem 4 objeções. Será? Bom, ok, deixem-me concordar aqui com vocês em algumas coisas. A manifestação das objeções, ok, temos aqui mais uma pessoa a entrar, bem-vindos. A manifestação, nós podemos ter tantas manifestações quanto o número infinito que vocês quiserem, manifestação da objeção. Mas, na realidade, todas elas caem em 4 categorias. E isto é importante, porque eu não consigo criar uma estratégia para trabalhar infinitas objeções, mas eu consigo criar uma estratégia para trabalhar padrões de objeções. Okay? E é isso que nós estamos a ver aqui hoje. Okay? Eu vou-vos entregar todas as infinitas objeções que vocês podem considerar, todas elas vão caber, okay, numa matriz de 4 tipos de objeções. Okay? E isso torna muito mais fácil quando eu percebo os padrões, quando eu consigo enquadrá-las num determinado padrão, fica mais fácil eu construir uma estratégia para a resolver. Bom, mas eu quero sair deste slide do processo de tomada de decisão. O próprio processo de tomada de decisão um dia vai dar uma speed training, onde eu só falo sobre o processo de tomada de decisão, mas eu agora vou falar sobre ele muito rapidamente, sobre as várias fases, para vocês perceberem que quando estão num processo de venda, é isto mais ou menos que acontece, ok? Todo o processo de tomada de decisão começa na fase da ignorância. A ignorância é o inimigo da ação. Portanto, ninguém toma uma decisão, ninguém se move, ninguém compra, ninguém vende, ninguém faz nada, ninguém casa nem descasa quando vive em ignorância. Se, por exemplo, eu estou aqui no meu escritório e se eu tiver um cano roto, portanto, dentro da parede, não é? Eu tenho um problema, eu estou a perder água, vou inundar a casa do meu vizinho de baixo, vou pagar mais água, mas como eu não sei que tenho esse problema, eu não faço nada
para o resolver. Estão a entender? Ignorância. Às vezes as pessoas nas empresas não compram produtos ou serviços, não mudam software, simplesmente porque desconhecem, não é? Não sabem que existe uma solução melhor do que aquelas que eles estão a utilizar. Portanto, é sempre importante eu, enquanto vendedor, entrar no processo de vendas pensando que as razões pelas quais o meu cliente não me está a comprar é porque ele desconhece a maneira como eu posso ajudar a melhorar os seus sistemas, a tornar-se mais eficaz, mais efetivo, a ganhar mais dinheiro, a vender melhor, a fidelizar melhor os clientes, não importa qual é o tipo de produto que eu venda. Mas quando o cliente não trabalha comigo, na minha mente, no meu mindset, deve ser este. Ele só não trabalha porque ele desconhece o que eu posso fazer por ele. O que significa que se eu quiser alavancar a decisão do cliente a meu favor, eu tenho que evoluir rapidamente para a parte do conhecimento. Ele precisa de ter conhecimento. Quando o cliente tem conhecimento de algo que pode melhorar a sua performance, que o pode fazer ganhar mais dinheiro, que o pode fazer ganhar mais clientes, que o pode ser mais eficaz no seu trabalho, que o pode melhorar a sua rentabilidade, pode melhorar o seu cash flow, não importa. Reparem bem que eu estou a falar de critérios de eficiência e de eficácia ou de satisfação económica, neste caso, porque estamos a falar de um business to business. Portanto, quando ele toma conhecimento, então ele toma a decisão. Ele diz, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que melhorar, eu tenho que mudar, ok? Bom, uma vez tomada a decisão, o que é que vem? Vêm os critérios, ok? E aqui sim é este conhecimento dos critérios que é importante que eu, como comercial, eu domine. Eu tenho que saber que na operação, no mercado onde eu estou a funcionar, que todas as decisões dos meus clientes são tomadas com base numa sintase. E essa sintase pode ser, primeiro, os critérios de satisfação económica e depois os critérios de eficiência e de eficácia. Os critérios de satisfação económica, o que é que são? É a rotação do produto, a margem, o retorno do investimento. No fundo, quando o cliente me compra um produto, o que ele quer saber é de que forma é que o meu produto ou serviço vai ajudá-lo a melhorar a sua rentabilidade, a ganhar mais dinheiro, a se tornar mais eficiente, a se tornar mais eficaz, a ganhar mais clientes, a aumentar a venda média por cliente, a reduzir o seu estoque. Estão a ver? São tudo critérios de satisfação económica ou de eficiência e de eficácia. Portanto, são estes critérios, não é, que vão, de alguma forma, determinar a investigação que o cliente vai fazer. Okay? São com base nos critérios que ele tem, enfim, no conhecimento de uma necessidade e depois na satisfação dos seus critérios, que ele vai começar a investigar. Ele vai investigar o mercado, vai ver o que é que o mercado tem para oferecer, não é? Durante o seu processo de investigação, ele faz comparação. Ele compara fornecedores e compara soluções. E só depois, então, é que ele faz a seleção. Muitas vezes isto é um processo que pode levar um ano. Okay? Nós temos processos negociais que às vezes demoram até mais de um ano, não é? Estamos neste processo de tomada de decisão quase durante um ano ou 2 anos, não é? Em que o cliente vai investigando, vai comparando até fazer a sua seleção e muitas vezes quando pensamos que o negócio está fechado volta tudo ao início, porque o cliente faz uma reavaliação e essa reavaliação é o quê? É novo conhecimento, são novos dados. Quando novos dados são trazidos para a equação, naturalmente a decisão muda. Okay? Portanto, isto muitas vezes é um ciclo vicioso que está aqui no meio. Nós temos que saber interromper este ciclo. Portanto, quando eu falo nas minhas ou numa futura speed training, quando eu falo, portanto, sobre o processo de tomada de decisão, existem estratégias para interromper este ciclo, para fazer com que este ciclo, portanto, funcione a nosso favor. E isso passa pelo tipo de conhecimento, pelo tipo de informação. A Rosa vai entrar agora, tem pessoas ainda a entrar. Portanto, isso passa pelo tipo de informação que eu posso passar ao meu cliente para que o tipo de conhecimento que ele tem vai, de alguma forma, influenciar os critérios e vai fazer com que ele possa tomar decisões mais favoráveis, portanto, à minha proposta, ok? Mas o processo de tomada de decisão é mais um padrão que é transversal, portanto, a todos os clientes. Quando eu digo nenhum cliente pensa da mesma maneira, é mentira. Todos os clientes pensam da mesma maneira. Okay? O processo é igual para todos. Porquê é que eles tomam decisões diferentes? Por causa dos critérios. Então eu tenho que perceber que critérios é que são fundamentais, que estão associados ao processo de tomada de decisão do meu cliente. Eu vou-vos dar aqui uma dica, porque eu não posso falar muito mais sobre isto, porque eu tenho que avançar, porque o objetivo não é processo de tomada de decisão, é tratamento de objeções, mas analisem os sectores. Analisem os setores a que os clientes pertencem. Quando nós estudamos o setor a que o cliente pertence, nós encontramos muitas pistas boas sobre a maneira como as decisões são tomadas dentro desse setor, ok? E o setor é um padrão que é o somatório de todas as empresas que pertencem a esse setor. Okay? Isto é uma dica muito importante. Eu começo sempre por aí, quando estou a fazer os meus processos de prospecção, perceber, portanto, setorialmente a que tipo de setor de atividade é que aquele cliente pertence. E quando analiso o setor de atividade, eu descubro as dores, os problemas, os padrões, a maneira como eles tomam as decisões e isso permite-me fazer uma abordagem muito mais focada, muito mais direcionada. Ok? Bom,
o que é e como ocorre uma objeção. Isto é muito simples. Então, já que eu falei de critérios, okay, uma objeção acontece, ela ocorre sempre que existe um gap entre os critérios da oferta e aquilo que são os critérios da procura. Muitas vezes nós estamos a vender um produto e nós estamos, na nossa relação com o cliente, a apresentar aquele produto, okay, sendo que estamos a mostrar que aquele produto resolve problemas, por exemplo, que têm a ver com critérios de eficiência e de eficácia. E percebemos, ou não percebemos, por isso é que temos uma objeção, ou um conjunto de objeções, que os critérios da procura, que o cliente está a tomar a sua decisão com base em critérios de satisfação económica. Então nós construímos a nossa apresentação, construímos a nossa abordagem comercial, aquilo que nós levamos ao cliente está sustentado em critérios, por exemplo, de satisfação económica, mas o cliente está a comprar com critérios de eficiência, com critérios de eficiência e de eficácia. E logo o que é que nós temos aí? Temos um gap entre os critérios da oferta e os critérios da procura. Ou se estivermos, por exemplo, não é, num business to consumer, ok, nós estamos provavelmente a trazer critérios de satisfação económica para o cliente e o cliente está a comprar com base, ou quer comprar com base em critérios de satisfação pessoal. E então estas objeções surgem sempre porque existe este gap entre os critérios da oferta e os critérios da procura. Por isso é que eu dizia no início, quando mostrei logo o primeiro slide, portanto, da abertura, que é a qualificação. Okay? Quando nós fazemos uma boa qualificação, ele permite-nos, essa qualificação deve-nos permitir aferir logo à partida com base em que critérios é que o cliente vai tomar as suas decisões. Bom, vocês dizem assim, uau, e como é que se faz isso? Como é que se faz isso? Faz-se com muita facilidade. É uma outra speed training, de uma outra hora, mas chama-se jurisprudência. Jurisprudência. Existe uma técnica muito simples que é, quando eu estou a fazer a investigação do cliente, é muito importante que eu converse com o cliente sobre as decisões passadas. Se eu estou a vender uma casa, vou dar aqui um exemplo muito prático, eu sei que tenho aqui pessoas que estão no mercado imobiliário, o Zé Luís já esteve em formação comigo há muitos anos atrás, eu não sei se ele ainda está no mercado imobiliário ou não, haverá provavelmente outras pessoas, mas vamos imaginar. Se eu estou no mercado imobiliário e o meu cliente é um comprador de uma potencial casa, okay? A qualificação que devo fazer ao cliente deve estar centrada naquilo que ele tem, não necessariamente naquilo que ele quer agora, eu vou chegar àquilo que ele quer agora, mas primeiro eu tenho que aferir aquilo que ele tem neste momento, eu tenho que ir ao seu passado, eu tenho que perceber o que é que ele tem, as razões pelas quais ele comprou e quais foram os critérios que ele utilizou para fazer as suas compras passadas. Existe um modelo, inclusive, que eu ensino para fazer, portanto, essa abordagem, para fazer esse levantamento. Eu quero saber o que é que ele tem. Porquê é que ele comprou? Okay? Quais foram os critérios que ele utilizou para fazer aquela compra? O que é que ele valorizou? Eu quero conhecer o seu histórico passado, porque como eu sei que todas as nossas decisões são tomadas com base em jurisprudência. O que é jurisprudência? É quando um juiz no tribunal julga um caso novo, não é? Em função das decisões de casos passados que são semelhantes a este caso novo. Eu vou-vos dar um exemplo. Imaginem, por exemplo, que vocês vão viajar. Vocês querem viajar, ok? E nunca viajaram na vossa vida. Vocês vão viajar e o que é que vocês fazem? Fazem um levantamento, não é? Estou aqui no processo de tomada de decisão. Fazem um levantamento de 5 ou 6 agências de viagem para vocês comprarem a vossa, enfim, as vossas férias. É a primeira vez que vocês vão viajar, vão fazer umas férias e então resolveram selecionar 5 ou 6 agências de viagens para contactarem, para fazerem um levantamento, portanto, sobre as vossas férias. Quando vocês iniciam o processo, vocês não sabem nada, porque vocês não viajaram, nunca viajaram. Mas visitam uma agência, visitam outra, têm uma qualidade de atendimento, não importa, mas no fim vocês tomaram uma decisão, escolheram a agência A. A agência C vocês nem gostaram porque foram maltratados, vocês põem logo de lado. No ano seguinte vocês vão viajar novamente. Vocês vão novamente visitar as agências que vocês visitaram, menos aquela que vocês foram mal atendidos. Vocês põem logo de lado. Então vocês vão visitar, portanto, novamente e provavelmente vão dar prioridade à agência com que vocês viajaram no ano passado. Começam por aí, vão ver mais 2 ou 3, não é? Por via das dúvidas, mas acontece que vocês viajaram outra vez pela mesma agência, a agência A. No ano seguinte, vocês já não vão ver a agência B, nem a C, nem a D. Vocês vão direto à agência A. Porquê? Porque
por jurisprudência, vocês, como a compra que vocês fizeram vos satisfez, desde o ponto de vista do serviço que foi prestado, o atendimento, o lugar, o que quer que seja, vocês daí para a frente começam a tomar as vossas decisões por jurisprudência. Então vocês escolheram aquele cliente, nós chamamos, ficou fiel, ficou leal, enfim, todas estas coisas, ok, que são muito importantes, mas na realidade do ponto de vista do processo de tomada de decisão, é uma decisão por jurisprudência. Então todos os clientes, todos os negócios têm jurisprudência nas suas decisões. Então quando eu faço a qualificação do cliente, o meu foco deve ser sempre perceber a jurisprudência. As decisões que ele tomou no passado, como é que ele as tomou? E quando eu percebo esse padrão, então a apresentação do meu produto e a condução da minha reunião vai ser baseada nessa jurisprudência. Quando eu consigo fazer isso, o que é que eu estou a fazer? Eu estou a fazer um fit, estou a fazer um match quase perfeito entre os critérios da oferta e os critérios da procura, ok? Eu vou ter algumas objeções, mas muito menos objeções do que aquelas que eu teria se eu não fizesse este levantamento, se eu não fizesse esta análise, este voltar ao passado, tentar perceber como é que o cliente tomou ou fez as suas decisões passadas. Estão a entender? Enfim, eu já tinha feito esta pergunta. Quantas objeções existem? E tinham-me respondido, enfim, de 1 a 10, de 20 a 30, e o 3 era sem limites. Bom, na realidade, a resposta que eu vos dei é só existem 4 tipos de objeções, ok? E elas estão aqui, ok? Este quadro que está aqui foi retirado, portanto, do meu livro, portanto, exatamente ipsis verbis, portanto, sem, enfim, nem tudo que eu estou a falar aqui está na mesma ordem daquilo que está no livro, mas esta parte agora é fiel, portanto, ao material que está no livro. Então, basicamente existem num processo, portanto, comercial, existem 4 tipos de objeções, ok? As primeiras delas, ok, nem sequer são objeções, são rejeições, ok? As rejeições acontecem, portanto, ainda antes do primeiro contacto ou durante o primeiro contacto, se nós estamos, por exemplo, numa lógica de outbound. Se o nosso mercado é um mercado de outbound, se nós conseguimos clientes indo até eles, não é? É natural, portanto, que existam rejeições. Ora, uma rejeição significa que o processo de vendas nem sequer foi iniciado. Entendem? Ele não é uma objeção, ok? Porque o processo nem foi iniciado. É uma manifestação de desinteresse, ok? Ela ocorre no início da entrevista e muitas vezes está associada a 2 coisas. Má qualificação do ponto de vista da prospecção, os chamados low-hanging fruits, ok? Não é um cliente que seja um cliente fit, portanto, para nós, ou uma abordagem mal feita, ok? Mas isto é rejeição. Bom, como nós não estamos a falar de tratamento de objeções, eu não vou falar sobre as rejeições, poderia ser uma outra speed training onde eu falo estratégias de abertura, portanto, para iniciar uma conversa com o cliente, mas isto não é uma objeção, é uma rejeição. Qualificação mal feita, estratégias de abertura mal conseguidas. Bom, já pusemos aqui uma de lado. Depois temos as condições. As condições também não são objeções. As condições, conforme vocês veem aqui, são manifestações de impotência. É quando o cliente não pode usufruir ou não pode pagar o serviço que está em causa. Não é uma objeção, é uma condição. E reparem bem, isto é muito importante, as condições, sempre que possível, devem ocorrer no início da entrevista. Porquê? Fazem parte do processo de qualificação. O que é que eu estou a dizer? Significa que não faz sentido eu entrar numa reunião, num processo de venda com o cliente, que pode demorar 1 dia, ou pode demorar 10 dias, ou pode demorar 1 ano, para chegar à conclusão, depois de 1 ano, que o cliente não tem condições de ser meu cliente. Porque a sua estrutura financeira, porque o investimento que ele precisa de fazer e para o qual ele não tem crédito, ou porque eu quero vender skis a quem não tem pernas. Portanto, as condições devem acontecer no início do processo de venda. Para quê? Para eu não gastar o tempo, portanto, que eu estou a gastar sabendo que eu não vou concretizar uma venda. Portanto, aquele tempo é valioso e deve ser utilizado, portanto, junto de outros clientes que realmente têm condições.
Okay? Portanto, a condição não é uma objeção. Ela deve acontecer por uma questão de eficiência comercial no início da entrevista e tem a ver com a qualificação do cliente também. Então, temos depois, não é? Bom, tem gente ainda chegando, portanto, a esta hora, já a meio, já quase no fim. Temos então, muito bem, rejeição não é objeção, condição não é objeção. Temos então depois as objeções. E as objeções, sim, são um pedido de mais informação. Reparem bem, só nesta forma de pensar eu já estou a mudar o meu mindset. Portanto, eu não estou a dizer que uma objeção é um obstáculo à venda, okay? Que é aquilo que normalmente quando eu estou em sala e pergunto às pessoas o que é uma é um obstáculo, é um constrangimento, isso é um mindset, é uma forma de olhar para um problema. Portanto, o que eu estou a dizer é, portanto, uma objeção é um pedido de mais informação. É dessa forma que um profissional competente deve olhar para a objeção. Quando o cliente levanta uma objeção, eu ouço, ele precisa de mais informação. O cliente levanta uma objeção e eu ouço, ele precisa de mais informação. Okay? Que mais informação é que eu preciso dar? Reparem bem que isto liga com o processo de tomada de decisão. Okay? O processo de tomada de decisão diz que as decisões são alavancadas pela informação, pelo conhecimento. Quanto melhor o conhecimento do cliente, mais facilmente as suas decisões são favoráveis ao meu produto, são favoráveis à minha solução, são favoráveis à minha oferta, aos meus critérios da oferta. Okay? Portanto, informação é um fator determinante para trazer o cliente, para criar aqui um viés a favor da minha oferta. Okay? E estas sim ocorrem durante a entrevista de venda. Depois temos as evasivas, okay? Que também não são objeções, porque as evasivas, praticamente a venda já está feita. Okay? Nas evasivas é aquele conflito que existe em todas as pessoas, que é o medo de errar. Eu já comprei o produto, eu já estou convencido, eu já comprei a solução, mas eu tenho medo de errar, ok? Todas as decisões têm sempre este fator de risco. Okay? Também não é uma objeção, porque ela só vai acontecer quando a venda já está fechada, ok? Portanto, a objeção, efetivamente, não é? E reparem bem, eu falei 4, mas não estão as 4 objeções aqui. Aqui só estou a dizer que rejeição não é objeção, condição não é objeção, evasiva não é objeção. Então, objeções são pedidos de mais informação e essas sim, são 4 objeções, ok? Bom, já mostrei as rejeições, ok? Quando é que ela acontece? Por ignorância, o cliente não tem tempo, o cliente não gosta da zona, da localização, do primeiro aspecto, portanto, é uma manifestação de desinteresse. Já expliquei isto antes, por isso é que estou a passar aqui por este slide, portanto, um pouco mais rápido. Temos a condição, o cliente não pode pagar ou usufruir do produto ou serviço em causa, qualificação mal feita, portanto, deve ocorrer no início da entrevista. Depois temos então as objeções. E as objeções, sim, para aqueles que disseram que as objeções são lentas, não é? Na realidade elas não são, elas só são 4. Okay? Cara, como eu adoro isto. Isto é lindo. Isto é lutar contra a osteoporose. Okay? Porque quando eu olho para as objeções e percebo que elas se enquadram em 4 categorias perfeitamente distintas, e que categorias são essas? Então nós temos as objeções que são feitas ao produto. Existe um conjunto de objeções que todas elas têm a ver com o produto, ok? E o que é que eu estou a dizer aqui no slide? Que todas as objeções que têm a ver com o produto, na mente do comprador, do ponto de vista dos seus critérios de compra, aquilo que o cliente quer saber é o quê? Se o produto cumprirá com as suas expectativas. E aqui existe um segredo que é, todos os produtos, eles têm características. As características dos produtos geram expectativas no cliente. Quando o cliente levanta uma objeção ao produto, okay, é porque ele não está confiante de que aquela característica do produto vá cumprir com a expectativa que ele tem. Então não importa se são 1000 objeções, okay? Se elas têm a ver com o produto, todas elas têm a ver com esta questão. O produto cumprirá ou não com as expectativas. Ok? Bom, eu tenho que aprender então a transformar, a ressignificar essa objeção do cliente, de forma a transformá-la numa pergunta que eu possa devolver ao cliente explicando uma determinada característica do produto que cumpre com a expectativa que ele tem. Portanto, tem aqui uma forma, isto não é aleatório, não é arte, é ciência. Ainda que a ciência bem feita possa parecer arte. Tenho que olhar para o relógio porque nós estamos aproximados do fim, só temos 15 minutos. Mas
Então é assim, eu tenho aqui um padrão que é produto, ok? Não importa quantas são. Se são objeções que têm a ver com o produto, têm a ver com o cumprimento de expectativas. Depois eu tenho objeções ao vendedor ou à empresa, ok? As objeções ao vendedor ou à empresa são objeções que têm a ver com confiança. Enquanto que o produto tem a ver com o cumprimento das expectativas, com o vendedor ou com a empresa, posso confiar ou não posso confiar? Okay? Portanto, quando eu trabalho com uma determinada empresa, qual é a reputação da empresa? Será que posso confiar na empresa? Será que posso confiar nos seus serviços? Será que eu posso confiar na sua oferta? Porque todas as empresas têm uma certa reputação. Por exemplo, se eu estou no mercado dos automóveis e quando eu estou a pensar numa marca Fiat, e se eu pensar numa marca que é Volkswagen, na maior parte dos clientes, eu posso afirmar isto, porque isto são estudos que o comprovam, os clientes têm uma melhor ideia de fiabilidade, por exemplo, dos Volkswagen, dos carros alemães, do que dos carros italianos. Portanto, se eu estou num processo de vendas em que o meu produto é automóvel, eu sei que se houver uma rejeição, portanto, à empresa ou à marca, pode ter a ver também com a expectativa do produto, mas sobre o produto o cliente não sabe nada, mas ele sabe que o Fiat não é fiável, ou que o Alfa Romeo não é fiável. Está no seu subconsciente. Então, reparem bem, tem a ver com confiança. Então, eu tenho objeções que têm a ver com o produto, tenho objeções que têm a ver com o vendedor ou com a empresa, e depois tenho objeções que têm a ver com o preço. Condições de pagamento, é caro, não importa, definam como vocês quiserem, são objeções ao preço. E todas as objeções ao preço se tratam com justifica-se ou não. Então reparem bem, nós dizemos que temos milhentas objeções, mas na realidade não temos, só temos 4, ok? E só temos 3 formas de as tratar. Okay? Do ponto de vista do padrão, que nos obriga a trabalhar com estratégia para construir uma boa argumentação para tratar objeções. Mas uma coisa é eu ter que tratar de milhares de objeções, outra coisa é trabalhar com 3. Então, objeções ao produto, que é com cumprimento de expectativas. Cumprimento de expectativas, então eu tenho que relacionar com características do produto. É isto que eu tenho que treinar, é isto que eu tenho que desenvolver. Para cada produto que eu vendo, eu tenho que pensar muito bem quais são as características que ele tem, quais são as expectativas que eles criam. Okay? E se alguma dessa expectativa criada, como é que eu a resolvo, como é que eu a ultrapasso, okay? Como é que eu ressignifico para... Eu vou-vos dar aqui alguns exemplos de ressignificação, não se preocupem. Com o vendedor ou com a empresa tem a ver com credibilidade, okay? Tem a ver com confiança, tem a ver com como é que se chama? Com a reputação. Okay? O preço tem a ver com justificação ou não. Se vocês pensarem, por exemplo, vou-vos dar um exemplo. Às vezes eu gosto de trazer as coisas para coisas muito práticas, ok? Está frio, okay? Está frio. Vocês foram comprar um casaco a uma loja qualquer, ok? E alguém próximo de vocês olhou para o casaco e disse: casaco bonito, não é? Mas isso, imagina que essa pessoa viu o preço do casaco na montra da loja e disse: esse casaco é caro, custou uma pipa de dinheiro, ok? E quando a outra pessoa diz é caro, custou uma pipa de dinheiro, vocês que já compraram o casaco, o que é que vocês vão fazer? Vão justificar a compra. Não, é caro na mão, mas não, isto é feito de pura lã virgem, é feito de não sei das quantas, isto não é China. Vocês começam a fazer o quê? Justificar a decisão. É isso que nós fazemos sempre que nós já tomamos uma decisão pela compra de alguma coisa. Tudo aquilo que investe, tudo aquilo que tem a ver com dinheiro, não é? Tudo tem a ver com valor, com o que se justifica ou não. Então, todas as objeções que o cliente faz ao preço, okay, a resposta à ressignificação à objeção, tem a ver com justificação ou não. É como dizer isto, o cliente diz, mas, ouça, eu acho cara a sua solução. Eu entendo, estimado cliente, na realidade aquilo que você pretende saber é como justificar este preço, não é? Sim, como é que nós justificamos este preço? Então, se eu lhe justificar, se eu lhe explicar por A mais B porque é que este produto só pode ter este preço e porque é que este preço é muito importante para a qualidade do produto, considera a possibilidade de avançarmos para a venda, o cliente vai dizer, bom, então explique lá. Ele já não está a falar se é caro ou não é caro. Muitas vezes nós dizemos, é caro, mas comparado com o quê? E ele diz, comparado com o vizinho do lado. E eu aí já perdi. Okay? Portanto, tudo aquilo que tem a ver com o preço tem a ver com a justificação. E a justificação é o quê? É aquilo que constrói o preço. Okay? Portanto, não importa quantas declarações verbais o cliente tem relativamente ao preço. Aquilo que eu preciso saber é, será que eu consigo justificá-lo ou não? O cliente diz assim, mas eu percebo, mas eu vi uma oferta, a empresa XPTO, pelo mesmo software, fez-me um preço relativamente mais barato. Eu entendo, estimado cliente, aquilo que você quer saber é como é que eu consigo justificar a minha diferença de preço, não é isso?
Sim, como é que você consegue justificar essa diferença de preço? Já não estamos a falar se é mais caro ou se é mais barato. Já estamos a falar de como é que eu justifico a diferença do preço. Então, estimado cliente, se nós conseguirmos justificar a diferença de preço, pondera avançarmos para a compra, bom, não sei, justifique lá primeiro, não é? Então, se eu conseguir justificar, eu vou conseguir fazer a venda, ok? Portanto, a significação anda aqui à volta disto. Vamos avançar aqui um pouco. Depois temos as evasivas. Ouçam, se nós conseguimos, e reparem bem aqui uma coisa, quando a objeção acontece, não é? Nós já estamos, a venda já está quase feita. Nós já estamos no terceiro quartil do processo de vendas. Se o processo de vendas é 100%, okay, 25% seria, portanto, o ganhar a atenção do cliente e iniciar o processo. O segundo quartil seria, portanto, a qualificação e a apresentação do produto. O terceiro quartil é as objeções. O último quartil é as evasivas. Portanto, quando eu já estou nas objeções, significa que eu estou a 70%, 80% da venda realizada. Okay? Quando eu estou nas evasivas, significa que a venda praticamente está feita. O cliente já comprou o produto, só que está, enfim, precisa tomar aquela decisão, não é? E então, na evasiva é o tal conflito que existe entre o desejo de possuir o produto e o medo de tomar, portanto, uma decisão errada, ok? Portanto, isso só acontece quando tem que decidir, ok? Uma evasiva nunca acontece no início de uma entrevista de vendas, assim como as objeções também não acontecem no início. Se acontecer no início, é a rejeição ou condição, ok? Portanto, se ela acontecer no fim, é bem-vinda, porque significa que, aliás, as nossas avós diziam, quem desdenha quer comprar, não é? Portanto, quando a evasiva aparece ali no fim, e aqui tem a ver, essencialmente, com duas ou três coisas. Uma é as pessoas, não é? Como é que eu serei julgado, o que dirão, principalmente se sou um comprador profissional, se fiz uma boa decisão de compra ou não, mas principalmente com a prioridade e o risco. Okay? A prioridade é urgente, é prioritário, tenho que tomar a decisão agora. Okay? Eu já comprei, já gostei do carro, já gostei da casa, já gostei do software, mas tenho que decidir agora, tenho que tomar a decisão agora, não é? Ou então, e o risco associado? E se alguma coisa corre mal? Okay? E se eu meto aqui este software, se eu compro este sistema, se eu compro esta casa e se depois isto dá algum problema, como é que eu resolvo? Estão a perceber? Portanto, é o risco associado. Bom, vamos avançar para o fim, eu já não tenho muito tempo. Queria-vos aqui apenas mostrar... bom, ok, acho que vai dar. Eu vou passar depressa. Bom, significando objeção ao preço. É caro, consigo mais barato. Primeira coisa, isto repete-se sempre. Okay? O cliente diz, se o preço é caro, consigo comprar mais barato. Vendedor significando. Primeiro, sempre dando feedback, valorizando, criando empatia. Eu, enfim, não estou a explicar isso porque estou a assumir que todos nós fazemos isso. Mas dizemos, entenda a sua questão, estimado cliente. Na verdade, e reparem a significação aqui, o que pretende saber é como justificar esse preço, como justificar essa diferença, não é verdade? Sim, exatamente, como é que nós podemos justificar? Ok, continuamos a criar rapport com o cliente. Então, se conseguirmos justificar o preço ou a diferença de preço, considera continuar para a compra do produto. Ou seja, criamos aqui um gancho para continuar a manter o cliente, portanto, envolvido. Se formos para o produto, por exemplo, era aqui que eu queria chegar. Reparem bem, as objeções ao produto têm sempre a ver com o desempenho, têm sempre a ver com o cumprimento das expectativas. Então, tudo aquilo que são as características de um determinado produto, seja ele qual for o produto, todos os produtos podem ser medidos pelas suas características. Não importa se é uma casa, se é uma máquina. Okay? Não importa se é um apartamento, se é uma máquina de fazer bolos. Quão eficiente, portanto, é esta máquina, quão eficiente é este apartamento, por exemplo, na gestão calórica, na perda enfim, na eficiência energética, que tudo tem. Na velocidade, usabilidade, durabilidade, consumo, precisão, confiabilidade, segurança, são tudo fatores de desempenho. Então, sempre que uma objeção surge que tem a ver com o produto, ela tem a ver com a expectativa de desempenho. Será que o produto vai desempenhar aquilo que ele foi desenhado para fazer ou não? Okay? Então, se eu já souber à partida quais são as características do produto que eu represento e que expectativas é que elas criam no cliente, eu sei que qualquer objeção que o cliente vai fazer tem a ver com estas ou outras, eu trouxe apenas aqui alguns exemplos, com outras expectativas de desempenho. Estão a entender aquilo que eu estou a dizer? Reparem bem, não existem milhares de objeções. Elas podem se manifestar de forma diferente. Mas se é ao produto, tem a ver com desempenho, ponto. E se tem a ver com desempenho, tem a ver com o quê? Eficiência, velocidade, usabilidade, consumo, precisão, confiabilidade. Qual é a característica que está aqui a não fazer match? Quando eu encontro essa característica, então eu consigo fazer a ressignificação. Dar aqui alguns exemplos muito banais. O tempo vai acabar.
Parece-me muito leve o casaco, diz o cliente. O vendedor significado. Entenda a sua questão, estimado cliente. Na verdade, você pretende saber até que ponto este casaco é verdadeiramente quente. Repare bem, quando ele diz que o casaco é leve, não é? O vendedor está aqui a sondar, não é? Porque ele associa que se é leve, não é lance, não é lã, não é quente. Portanto, eu não quero estar a comprar aqui um casaco que, para o frio que depois, enfim, não me vai aquecer. Okay? E o vendedor significa dizendo, na verdade, o que você pretende saber até que ponto este casaco é verdadeiramente quente. Repare bem, ele disse leve, não disse quente, ok? Mas como é natural que as características do produto e na época da compra em que ele está a ser comprado, aponte para aquele tipo, portanto, de objeção. E o vendedor está a sondar. É isso ou não é? Sim, exatamente, gosto do modelo, mas tenho medo de passar frio. E o vendedor continua a reforçar a sua relação com o cliente. Faz todo sentido. Se eu conseguir demonstrar a razão para a qual este casaco é o mais quente para a estação, pondera avançar para a compra, o cliente diz sim, explique lá. Então ele vai explicar que ele é leve, porque é feito de pluma de ganso, que é um tipo de pluma que é a mais cara e por essa razão a mais quente. Ele explica, dá a explicação. Uma vez dando a explicação, o cliente percebe que o casaco é efetivamente leve, por causa da sua elevada qualidade, mas ao mesmo tempo o mais quente. Ok? Ele ressignificou a objeção. Ok? Portanto, ele não ficou centrado na leveza, porque ele percebeu que a leveza, uma determinada característica do produto, iria cumprir com uma expectativa que o cliente tem. Quem fala disto fala, portanto, da máquina de lavar, ou fala, enfim, a estratégia, portanto, é sempre a mesma. Tenho medo que a sessão termine, faltam 2 minutos, e eu morro na praia sem me despedir. Bom, as evasivas são muito fáceis, não é? As evasivas são objeções silenciosas, ou grunhidos. O cliente já está na fase final, e ele não diz nada, ou diz, não sei, ele começa a grunhir, sabem? Eu adoro esta parte. Ele já comprou. Só que precisa, portanto, de um pequeno empurrão, não é? É o tal conflito entre o desejo de possuir e o medo de errar. Como é que se resolve isto? Com garantias e com compromisso da nossa parte. Este exemplo aqui significa precisamente isso, que eu estou de mão dada com o cliente na sua decisão, ok? Que eu estou a dar todas as garantias e que se houver algum problema nós resolvemos. Portanto, é isto que o cliente precisa, das garantias finais. Ele precisa de algo que minimize o risco, que lhe tire da sua cabeça a existência de um potencial risco para ele, portanto, tomar a sua decisão. É nesta altura que nós falamos das garantias, das coberturas, enfim, dos compromissos, portanto, e destas coisas todas, ok? Bom, meus queridos, chegou ao fim, vou voltar aqui à guia, ok? Parar a apresentação, nós temos 1 hora, a chamada vai cair de um momento para o outro, se vocês puderem abrir as vossas câmaras só para se despedirem, ok? Espero que tenham gostado, portanto, desta, enfim, speed training. Portanto, reparem bem, foi mesmo a correr, speed training, portanto, mas vocês foram todos muito bem-vindos, espero que tenham gostado desta ação. Vocês, peço-vos o favor que, enfim, que visitem, portanto, a página da Global Blaze. Se quiserem registar para as próximas ações de formação, para as próximas speed training, eu vou fazer isto todos os meses, ok? A próxima vai ser sobre storytelling, portanto, uma ferramenta fundamental para todos os vendedores, que eu pensava fazer na próxima semana, mas não vai dar porque eu, enfim, foi-me alocado um compromisso de 2 dias de formação numa empresa do setor automóvel cá em Portugal, e eu não vou poder, portanto, fazer, mas eu vou passar para outra data e vou lá comunicar. O que vocês têm que fazer, se puderem, é seguir, portanto, o site Global Blaze com 2 E's, registarem-se lá, portanto, para as formações, e sempre que houver alguma coisa destas, portanto, eu vou entrar em contacto convosco, ok? Deixem-me só ver aqui. Obrigado, ok, o pessoal aqui portanto, a despedir-se, portanto, está tudo ok. Enfim, o tempo está a terminar, não sei se alguém quer abrir o micro para dizer alguma coisa, portanto, estejam à vontade. O micro está disponibilizado para todos, se alguém quiser dizer alguma coisa, este é o momento.